Nessa véspera de feriado. Ontem tivemos o nosso encontro da família, né? Centenas dos nossos irmãos reunidos, foi uma grande bênção. Foi um dia, né, muito gostoso, onde pudemos estar juntos, pudemos ter um tempo de comunhão, e glória a Deus por isso. E aqui estamos, né, mais uma vez, em mais um culto, para buscar a direção do Senhor, para buscar a face de Deus nas nossas vidas, certos de que Jesus, Ele há de falar conosco, Ele há de nos dar a direção certa para a glória dele. Amém? Eu quero hoje tratar de um assunto que Deus tem colocado no meu coração. Nós vamos hoje tratar sobre o Espírito Santo. A importância de nós sermos pessoas cheias do Espírito Santo. E durante esse mês de setembro, a cada domingo, nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Existem 9 dons do Espírito Santo. E nós vamos, nesses próximos domingos, buscar conhecer sobre isso e vivenciar isso nas nossas vidas. Porque somente sendo cheios do Espírito Santo, somente tendo esses dons do Senhor na nossa vida, nós com certeza seremos plenos e seremos muito úteis em relação ao Senhor, em relação à obra de Deus. E é importante nós entendermos isso. Tem muita gente que não compreende sobre o Espírito Santo e não tem buscado ao Espírito Santo da maneira como deveria. E se nós não tivermos, né, essa plenitude do Espírito, nós não vamos avançar como pessoas, nós não vamos avançar como igreja, nós não vamos dar passos além como deveríamos dar. Então se prepare para que não somente nesse culto, mas durante esse próximo mês de setembro, nós possamos ter domingos muito especiais aqui na casa do nosso Deus. Amém? Vamos então à palavra do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, Efésios, capítulo de número 5, verso de número 18. Vamos aprender de Deus. Efésios, capítulo de número 5, verso de número 18. Diz assim o texto sagrado, Efésios, capítulo de número 5, verso 18. Está escrito: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos ler de novo esse texto juntos, Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Veja que o apóstolo Paulo, quando ele traz esse entendimento à igreja dos Efésios, ele não está dando um conselho, ele não está dando uma orientação. O apóstolo Paulo, ele está fazendo uma afirmação. Ele está realmente trazendo eles a real importância, a real necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Ele não está apenas dizendo, olha, vocês precisam, olha, deixa eu dar um conselho bom para vocês de quem gosta de vocês. Não. É como se ele estivesse dando a eles, meus irmãos, uma ordem. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Paulo era uma autoridade espiritual naquele lugar. Então ele está determinando com que eles realmente dessem valor para aquilo que tem valor. Não aquilo que traz muitas vezes a alegria natural, não aquilo que as pessoas em si buscam, porque acham que aquilo as satisfazem, mas deixando claro, para que ali eles fossem plenos, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. E é isso que eu e você temos que compreender. Porque essa mesma ordem que foi dada à igreja de Efésios é a mesma ordem que é dada a todos nós que somos cristãos, que reconhecemos a Jesus como Senhor e como Salvador de nossas vidas. E nós precisamos assumir isso. Se é uma ordenança do Senhor, se é uma ordenança da palavra, se é algo que Ele espera de nós, então é isso que sem dúvida nós vamos fazer.
ser cheio do Espírito Santo significa viver uma vida influenciado por Ele e na direção dEle. Isso é ser cheio do Espírito. É você ser influenciado por Ele e não influenciado por outras forças. Veja que quando ele traz essa orientação, ele faz questão de identificar o uso do vinho. Por quê? Porque toda pessoa que tem uma influência alcoólica na sua vida, essa pessoa, ela muda o seu caráter, ela muda a sua personalidade. Essa pessoa, ela deixa se levar pelos prazeres que são naturais. Então ela acaba sendo influenciada por isso. Só que a nossa influência como filhos de Deus não deve ser por nada exterior. A nossa influência como filhos de Deus não deve ser por nada que humanamente falando é prazeroso. Mas como filhos de Deus, a nossa influência deve ser diretamente por Deus e pela sua palavra. Por isso há essa determinação. E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Seja cheio do Espírito. Seja cheio daquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Algumas coisas que nós precisamos ter em mente quando se fala sobre ser cheio do Espírito. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando nós somos influenciados e nós seguimos na direção do Espírito, nós passamos, meus irmãos, a ser capacitados por Ele. Olha o que a Bíblia Sagrada diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso 8. Leia comigo, por gentileza. Atos dos Apóstolos, o capítulo é o de número 1, o verso é o de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. À medida que nós recebemos o Espírito Santo, à medida que nós recebemos a plenitude do Espírito Santo, nós passamos a ser capacitados pelo Espírito. Veja o que ele está dizendo: mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, à medida, meu irmão, que eu passo a ter esse discernimento do Espírito, que eu passo a ter essa capacidade, essa influência do Espírito Santo na minha vida, eu passo a receber virtudes que Ele me dá. Eu passo a ter capacidades na qual Ele me dá. E essas virtudes e essas capacidades que Ele traz à minha vida fazem com que eu possa ser uma referência. Tanto em Jerusalém, ou seja, na nossa casa, no lugar onde vivemos, habitamos, como também nos faz ser referência em Judéia, ou seja, nas áreas que estão à nossa volta, é no nosso trabalho, é na nossa escola, é na nossa igreja, mas também em toda a terra. Faz com que verdadeiramente eu possa me tornar uma referência que vai além, uma referência de honestidade, uma referência de verdade, uma referência de santidade, uma referência de caráter. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Muitos aqui são casados. E como é bom quando você tem um ótimo testemunho do seu marido, ou um ótimo testemunho da sua esposa. Quando o seu marido olha para a senhora e fala: eu casei com uma verdadeira mulher de Deus. Uma mulher que é uma companheira, uma ajudadora idônea. Quando a mulher fala: eu casei com um homem de Deus que conduz esta casa como Cristo conduz a igreja, com amor, com responsabilidade, zelando
pelo vaso mais frágil, tendo este cuidado, não tendo as suas orações impedidas. Como é bom quando os filhos olham para os seus pais, e os filhos olham para os pais e podem dizer: o meu pai é um homem de Deus, a minha mãe é uma mulher de Deus. São pessoas de oração, são pessoas dedicadas naquilo que fazem, são pessoas fiéis, são pessoas íntegras. Como é bom quando na nossa igreja nós somos vistos também dessa forma, como aquele irmão que verdadeiramente a gente pode contar, aquele irmão que é sério, aquele irmão que é um exemplo de tudo, aquele irmão que é perseverante, aquele irmão que é santo, aquele irmão que é ajudador de verdade, que não é contencioso, que não é falastrão, que não é fofoqueiro, que não é mentiroso, que não é criador de contendas, mas que verdadeiramente é alguém que é o reflexo da vida cristã. Como é bom quando no nosso trabalho nós somos vistos como aquelas pessoas, meu irmão, que fazem a diferença, que são vistas dentro do nosso trabalho como sendo pessoas essenciais, a ponto da pessoa poder olhar e fazer como fez com Jacó, o tio dele, o Labão, à época patrão: não quero perder você não, me determina o teu salário que eu vou te pagar, porque você é um ótimo funcionário, eu não posso perder você. Então, fala aí quanto você quer, porque eu vou pagar isso para você, porque vale a pena ter você aqui do meu lado. Então, quando nós, meus irmãos, somos cheios do Espírito e capacitados por Ele, Ele vai trazer na nossa vida essa habilidade, essa capacidade, essa virtude, e vai fazer com que nós sejamos suas testemunhas. Vai fazer com que nós sejamos o exemplo. Porque, meus irmãos, quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, senão o Espírito Santo? Então, como é que eu vou poder viver mudança e transformação na minha vida? Como é que eu vou poder exercer algo que é confiado na minha vida, se eu não tenho o Espírito Santo? Se eu não sou influenciado por Ele? Mas se as minhas influências, ao invés do Espírito Santo, são as coisas exteriores. É o vinho, ou seja, aquilo que me tira da realidade, aquilo que me tira do caminho certo, aquilo que me faz muitas vezes viver momentos de uma suposta alegria, mas que não é permanente, e que depois inclusive me dá até uma dor de cabeça e uma ressaca que é terrível. Então, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Isso é algo que, como filhos de Deus, nós temos que ter, porque Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar o Espírito Santo, e Ele vai estar com vocês todos os dias. Então veja que vida cristã deve ser uma vida onde o Espírito Santo se faz presente em nós todos os dias e todo o tempo do nosso viver. Amém? Mas Ele só não nos capacita. Mas o Espírito Santo, quando nós recebemos Ele, quando nós buscamos e temos a plenitude dEle, Ele faz algo muito especial. O Espírito Santo, Ele molda o nosso caráter. Ele molda o nosso caráter. Como assim, pastor? Vamos para Gálatas e vamos entender isso? Gálatas, capítulo de número 2. Gálatas capítulo 5, verso 22. Diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Quando nós recebemos, meu irmão, quando nós somos cheios do Espírito Santo, porque Ele molda o nosso caráter? Porque quando Ele se manifesta na nossa vida,
ele vem para fazer uma transformação interna muito grande. É ele que vem nos influenciar. É ele que vem, meus irmãos, mover a nossa vida. Quando ele se faz presente na vida de uma pessoa, essa pessoa, ela vai dar frutos. Essa pessoa vai frutificar. E como é que você conhece uma árvore, se não pelos frutos? Quando você come uma fruta que é docinha, você fala, essa árvore é boa. Mas quando você come uma fruta que é azeda, que é amarga, você vê, isso aqui não presta não. Mas quando a árvore é boa, ela vai dar frutos bons. A mesma coisa somos nós. Quando somos cheios do Espírito, aquilo que nós expressamos é bom. O nosso caráter, ele é bom. Quais são esses frutos? A Bíblia fala. Primeiro, o fruto do Espírito, primeiramente, é o quê? É amor. Então nós seremos pessoas amorosas. E quando nós falamos em expressar amor, nós falamos em expressar amor, o amor do tipo de Deus, o amor ágape. Não o amor eros, mas o amor ágape, o amor de Deus. Aquele amor que faz mais por si, mais por quem você ama do que por si mesmo. Aquele amor que a Bíblia diz que é paciente, que é benigno, que não é soberbo, que não é leviano, que não busca os seus próprios interesses, que não se irrita, que não se vangloria, que não suspeita mal, mas tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tem muita gente que quer viver o amor. Tem muita gente que vive em busca de um grande amor. Mas enquanto você não entender que você precisa amar a Jesus, e você se satisfazer em ser amado ou amada por Ele, você somente vai se frustrar na sua vida amorosa. Porque quando você quer preencher a sua vida com influências externas, você não faz o que como filho de Deus, como filha de Deus você tem que fazer. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você for, o amor vai se fazer presente. E eu somente posso dar aquilo que eu tenho. Mas eu somente vou reconhecer aquilo que eu recebo, se é na essência, se eu também o tenho. Porque senão eu não vou saber identificar. É por isso que muita gente confunde paixão com amor. É por isso que muita gente confunde outros sentimentos com amor. Porque na verdade nem os conhece. Porque nunca se sentiu amado e nunca conseguiu amar. Mas somente quando o Espírito Santo se faz presente, a gente passa a compreender a essência do amor. Porque ele vem revelar o amor às nossas vidas. Ele vem nos encher desse amor. Então, esse fruto é amor. E que mais? É alegria. É alegria. Meu irmão, eu não vou tirar o sorriso dos meus lábios. Mesmo que eu esteja passando a maior dificuldade, a maior provação, a maior pressão na minha vida. Porque o que traz alegria para mim não são momentos felizes. Não é um presente que eu ganho, não é se eu olho para a conta do banco e tem dinheiro, não é se está tudo dando certo na minha vida, não é se as coisas estão fluindo bem, não é o que eu tenho, o que eu possuo, o que eu recebo que me faz ser feliz. É quem eu sou em Cristo Jesus. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu sei disso. Pode vir o que vier, mas o sorriso não vai sair dos meus lábios. Porque a alegria é algo que se faz presente em mim. Eu não dependo de outras coisas para me alegrar. Tendo ou não tendo, eu estou feliz. Alcançando ou não alcançando, eu estou feliz. Independente do tempo, da situação, das circunstâncias, eu estou feliz. E eu vou caminhar nessa alegria. E ela cada dia vai ser mais completa. Então esse fruto é amor, esse fruto é gozo, esse fruto que mais quer? É paz. Irmão, quantas pessoas querem ter paz, mas não conseguem ter paz? Ah, o dia que esse homem mudar eu vou ter paz. O dia que... Não. Para de depender das coisas externas. Tenha o Espírito Santo. Porque o fruto dele é paz.
Aquilo que nós queremos e podemos viver, meu irmão, não tem que vir de pessoas, tem que vir de Deus. E o Filho de Deus tem que entender isso. Porque senão a gente vai querer viver se embriagando com vinho em que há devassidão. Mas a ordem do Senhor é enchei-vos do Espírito. Porque o fruto dele vai trazer paz. E aquilo que vai trazer essa realização na nossa alma, isso é Deus. Eu gosto muito daquele hino que diz, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu oro ao Senhor. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, o seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Eu gosto muito dessa canção, porque ela realmente expressa isso. Quando a gente tem o Espírito Santo e o fruto dele se faz, a gente tem paz, meu irmão. E a gente tem paz para poder passar pelos tratamentos, a gente tem paz para passar pelas batalhas da vida, a gente tem paz para poder olhar nos olhos das pessoas, a gente tem paz para dar explicação para quem nos pede explicação, a gente tem paz para tratar dos assuntos, a gente tem paz para lidar com pessoas. Por quê? Porque você independe se são bons ou maus com você, se são honestos ou desonestos com você, se são justos ou são injustos com você. Porque quem traz isso ao teu coração é quem? Deus. Quando você tem paz, meu irmão, você não é condenado. Quando você tem paz, meu irmão, você consegue viver. Porque quando você tem paz, você vence o mal. E ele está dizendo mais, o fruto dele é amor, é paz, é que mais? É longanimidade. Meu irmão, é tão fácil parar, é tão fácil desistir, é tão fácil entregar os pontos, é tão fácil abrir mão de tudo. Quem não tem o Espírito Santo, meu irmão, não consegue dar 2 passos a mais. Quem tem o Espírito Santo é longânimo, porque o fruto dele é longanimidade. E longanimidade me faz eu perseverar diante das adversidades. Sabe aquilo que faz você resistir firme e você conseguir ir adiante? Somente quem é longânimo, quando alguém lhe bate na face, consegue dar outra. Quando alguém lhe toma a capa, você consegue dar também a túnica. Se obriga você a andar 1 milha, você anda 2. E por que você faz isso? Porque o Espírito Santo se faz presente. Você é longânimo. Então você tem condições de continuar e de seguir adiante, mesmo diante das adversidades. O fruto do Espírito é longanimidade e que mais? Benignidade. Eu consigo ser bom, mesmo quando são maus comigo. Eu consigo continuar fazendo o bem, mesmo quando as pessoas me fazem o mal. Eu consigo continuar acreditando nas pessoas, mesmo quando muitas vezes as pessoas não retribuem de uma forma justa, de uma forma correta, de uma forma honesta. Às vezes eu ouço muito, eu não faço mais negócio com brasileiro. Você já ouviu essa frase? Quem já ouviu essa frase aqui? Eu não faço mais negócio com brasileiro, porque brasileiro é tudo enrolado. Quando nós somos benignos, meu irmão, mesmo que a gente pegue uns enrolados no caminho, a gente continua acreditando. A gente continua sendo bom. Não é porque alguém foi mal comigo que eu vou julgar todo mundo. É por isso que existe tanto preconceito, é por isso que existe tanto racismo, é por isso que existe tanta discriminação. Porque às vezes por causa de uma maçã podre, às vezes as pessoas dizem que o saco todo está ruim. Infelizmente tem pessoas que agem de forma errada. O dia que se converterem verdadeiramente vão agir de forma certa. E nós temos que orar e alcançar essas vidas. Não desistir de falar do amor de Deus, não desistir de levar as pessoas a Cristo, não desistir de poder dar o bom testemunho. Quando eu tenho o Espírito Santo, eu tenho longanimidade, mas eu também tenho benignidade. As pessoas falam, você é bobo, fulano está falando mal de você, o fulano está criticando você, o fulano está querendo teu mal, o fulano te roubou, o fulano fez isso com você, e você continua ali, Poxa, mas seu marido está fazendo isso com você, sua esposa está fazendo isso com você, você continua. E as pessoas acham que você é bobo. Não, é que você está cheio do Espírito Santo. Então você tem longanimidade, você consegue dar um passo a mais, você consegue perseverar. Você tem benignidade, você não trata
que a gente faz mal com mal. Você não paga o mal com o mal, não. Você vai sempre fazer o bem. Porque a tua essência não é ruim, a tua essência é boa. E porque a tua essência é boa, você vai fazer o bem. Cada um só pode dar aquilo que tem. Quando você vê uma pessoa, meu irmão, agir de uma forma ruim, é porque é o que a pessoa tem para fazer. Ela não tem mais do que aquilo. É aquilo que ela tem. O dia que ela tiver o Espírito Santo, ela vai ter muito mais do que aquilo. É por isso que nós temos que ter o Espírito Santo. Porque o fruto dele é benignidade, é bondade. E que mais? É fé. Aquilo que nos dá vitória. Aquilo que nos faz sermos agradáveis a Deus. Aquilo que nos faz crer, meu irmão, que os mundos foram criados pelo Senhor. Aquilo que nos faz enxergar que pela fé Abraão, ele obedeceu ao chamado de Deus. Aquilo que nos faz ver que pela fé grandes homens passaram pela força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Porque o Espírito Santo é o que vem trazer aquilo que tem visto e ouvido do Pai. E nós sabemos que a fé só vem por intermédio da palavra, daquela palavra revelada. Então o Espírito Santo nos traz fé. Às vezes nós não compreendemos muito as palavras do Senhor, e porque não compreendemos, a fé não é estabelecida em nós. E sem fé nós não alcançamos vitória, sem fé nós não vencemos as batalhas, sem fé nós não triunfamos. Mas quando eu passo a ter essa fé, meu irmão, aí tudo passa a fazer diferença na minha vida. O fruto dele é fé e também é mansidão. Sabe aquele negócio de ser esquentadinho? De qualquer coisa querer brigar, de qualquer coisa querer discutir, de querer ganhar no grito, de querer falar mais alto, de querer mostrar. O Espírito Santo nos traz mansidão no coração. Nos dá muitas vezes aquela virtude, quando você vê que a coisa está pegando fogo, você respira, para. Não vou ficar botando mais combustível nessa fogueira, não. Porque se depender de vós, tenha paz com todos. Deixa eu apaziguar isso aqui. Deixa eu acalmar a situação. Mesmo estando certo, vou até abrir mão de algumas coisas, mas para poder ser minha paz. Mesmo estando certo, eu não vou ficar querendo jogar em rosto que eu estou. Não, deixa. Às vezes vou me fazer como se eu fosse o errado e o culpado. Mas eu quero ser minha paz nisso aqui. Nada pode ir contra a verdade. E quando a verdade manifesta, se tornará notório o que está certo e o que está errado. Mas aquele que tem mansidão, ele tem esse tempo e essa paciência de poder dar um passo para trás, para que a paz possa ser gerada, para que a tranquilidade possa se fazer presente. É aquela discussão que às vezes do nada surge dentro de casa, do marido e da mulher, e aí você se cala. A vontade é de continuar, mas você tem aquela paz, não vou continuar. Vou colocar Deus nessa ação. Vou diante do Senhor, Pai, trabalha no coração do meu marido. Pai, trabalha no coração da minha esposa. Senhor, abre os olhos para que veja. Eu não casei para viver uma vida de briga, de discussão, e só vendo a coisa piorar dentro dessa casa. Pai, eu estou tentando falar, mas não me ouve, então o Senhor tem poder para fazer uma transformação. Estou colocando esse meu marido, essa minha esposa nas tuas mãos, Senhor. Cuida dele. E me dê essa tranquilidade para eu poder saber como tratar, essa paciência para eu poder administrar. Quando eu tenho o Espírito Santo, eu tenho isso. E aí eu consigo avançar. E aí, como a Bíblia diz, eu não preciso de palavras para ganhar o meu cônjuge. Eu ganho ele sem palavras. E por que eu ganho sem palavras? Porque o Espírito Santo, ele me capacita. Porque o Espírito Santo, quando ele se faz presente, ele molda o meu caráter. E ele me faz ter atitudes e comportamentos que são diferentes. Não aqueles que foram aprendidos pela família, não aqueles que são aprendidos pelos costumes ou pelo ambiente na qual eu vivo ou me socializo com eles. Mas aquele que a própria palavra de Deus molda no coração. Aquele homem endemoniado que estava se ferindo com pedras nos sepulcros, que Lucas 5 conta, Marcos 5 conta, melhor dizendo, esse homem, depois de ter um encontro com Jesus e teve a vida mudada, aquele homem passou imediatamente a estar assentado, vestido e em perfeito juízo.
Então não foi um comportamento que ele adquiriu, não. Foi algo que Deus na hora moldou. E quando Deus molda, tudo muda. Eu tenho certeza que muitos aqui já mudaram muitos hábitos e comportamentos. Muitos aqui já tiveram muito do seu caráter transformado positivamente, à medida que o Espírito Santo se manifestou na sua vida. A ponto de hoje nem você mesmo se conhecer mais em relação a muitas coisas. Você diz, pastor, eu era alguém brigão, eu era alguém que discutia, eu era alguém que ofendia, eu era alguém que, eu vou dizer uma coisa, se eu partisse para cima, eu não descansava enquanto, e Deus ele vai trabalhando. E diz mais, e temperança, ou seja, eu tenho domínio próprio, eu tenho controle da situação, eu tenho controle de comportamento, eu tenho controle de ação, eu tenho domínio próprio. Eu sei dizer sim, mas eu também sei dizer não. Eu sei renunciar aos meus desejos, eu sei renunciar às minhas vontades. Então, quando o Espírito Santo se faz presente, quando eu recebo, quando eu sou influenciado por Ele, meu irmão, quando, na verdade, Ele se manifesta, Ele traz virtudes à minha vida, e isso Ele vai moldando o meu caráter. E mais do que isso, quando eu estou cheio do Espírito Santo, Ele é que vai dirigir os meus passos. Eu não vou caminhar como a sociedade quer. Eu não vou seguir os modismos que o mundo me apresenta. Mas eu vou continuar firme nos passos que o meu Senhor me determina. Olha o que a Bíblia diz lá em João, capítulo 16, verso 13. João, capítulo 16, verso 13. Evangelho de João, capítulo 16, verso 13, diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou sensível à voz dele. Então, meu irmão, eu vou conseguir entender o que Ele tem para a minha vida. Eu vou conseguir entender os caminhos que eu preciso trilhar. Eu vou conseguir entender a direção certa, porque Deus não vai me colocar numa roubada, meu irmão. Ao contrário, Deus muitas vezes vai me dar discernimento das pessoas com quem eu estou andando com elas, dos ambientes na qual eu estou frequentando, dos desejos que estão na minha vida e das práticas que eu estou tendo, porque Ele vai me direcionar. E muitas vezes naquilo, Ele me faz ter novas amizades. Ele me faz abrir mão de amizades antigas. Ele me faz estar ou deixar de estar em determinados lugares e em determinados ambientes. Porque Ele me faz compreender o que aquilo me traz de positivo e aquilo me traz de negativo. Mas veja, nós não estamos tratando sobre influências exteriores. Nós estamos tratando, meu irmão, sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque o vinho é bonito. O vinho, né? Ele é sedoso. O vinho, meu irmão, ele tem muitas características. Tanto que você veja, a pessoa que bebe vinho é igual a pessoa que bebe cerveja? Não. Cerveja, o camarada pega o copo lá e... o vinho, o camarada pega a taça e fica lá, né? Roda, cheira, né? Toda uma frescura, né? Para poder... deixa eu ver a coloração. Deixa eu ver... né? É tudo... Ele não entende nada do negócio, né? Mas fica lá. Então tem muitas coisas que são assim. Tem coisas que enchem a gente. Tem coisas que influenciam a gente. É por isso que tem muita gente que fala o seguinte: você quer conhecer uma pessoa? Dá um pouquinho de poder para ela. Ou pega essa pessoa quando não tinha nada na vida e quando começa a ter alguma coisa. Mas que ela muda. Ela começa a frequentar outros lugares, conhecer outras pessoas. Ela muda o comportamento dela. Ela muda o temperamento, ela muda de tudo. Só que não é ela deixa de ser ela. Quando nós somos cheios do Espírito, independente do ambiente que nós frequentamos, do lugar que nós frequentamos, a nossa identidade cristã, ela se faz presente. A nossa identidade cristã,
ela é realizada, ela é manifesta de uma forma que é clara e objetiva. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Meu irmão, tem gente que segue por caminhos e todo mundo está vendo que o caminho é torto, só a pessoa não vê. Talvez você tenha pessoas que são amigos seus, amigas suas, irmãos da igreja, que você está vendo o caminho que a pessoa está indo, todo mundo está de fora dizendo assim, meu Deus, essa pessoa está longe, essa pessoa está fazendo tudo errado, essa pessoa não está honrando nada e nem ninguém. Todo mundo vê, todo mundo percebe, é óbvio, só a pessoa que não vê. Na cabeça dela está tudo certo. E Jesus está dizendo, não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Porque o Espírito guia na verdade. Quando falta o Espírito, nós não vamos ser conduzidos na verdade. Nós vamos ser conduzidos no erro, nós vamos ser conduzidos no engano. Então são os caminhos tortuosos que nos levam, meu irmão, a lugares que são ruins. A Bíblia diz, há caminhos aos olhos dos homens que parecem direitos, mas os seus finais são caminhos de morte. São caminhos de morte. São caminhos que vão trazer destruição. Então o Espírito Santo, ele realmente traz essa direção. E nós, como igreja, mais do que nunca, meu irmão, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ontem, no nosso encontro da família, nós tivemos um momento onde nós tratamos, com muitas atividades na qual nós fizemos, sobre a importância do quê? Da unidade. Porque como igreja nós precisamos crescer, como igreja nós precisamos avançar. E como igreja nós só vamos dar um passo correto, meu irmão, a ponto de levarmos vidas ao crescimento do Senhor, ao conhecimento do Senhor, se nós formos cheios do Espírito. Se isso não acontecer, para nós, tanto importa se uma pessoa está salva ou não. Pouco importa, meus irmãos, se realmente há transformação de vida ou não. Eu estava conversando com um dos nossos pastores hoje pela manhã, e ele estava me contando, dizendo, pastor, eu fui fazer uma visita em uma casa, e nessa casa sempre são feitos cultos nessa casa. E eu fui lá, e eu tinha certeza no meu coração de que os donos da casa, eles realmente tinham aceitado Jesus. Eu achava que sim. Ele nunca tinha ido nesse lugar, e ele foi convidado para ir. E quando ele chegou lá, começou a conversar com aquele casal, e aquele casal que muitas vezes abria sua casa, fazia cultos, recebia pessoas, nunca tinha confessado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ele foi e conversou com aquele casal, falou com eles do plano da salvação, e eles aceitaram Jesus ali, testificaram Jesus. Porque tem muita gente que é simpatizante do Senhor. Mas não basta ser simpatizante do Senhor. E aí ele disse a esse casal, disseram, por que vocês não vão à igreja? Ah, porque é muito longe. Então por isso que nós queremos que vocês venham aqui. Mas depois que eles tomaram uma decisão por Jesus, depois que uma oração foi feita ao final, agora vocês vão para a igreja. Porque você veja como que é a mentalidade. Quem não tem a plenitude do Espírito Santo, acha que só flertar com Jesus está bom. Quer que o Senhor venha à sua casa, mas não quer dar um passo para fazer nada além disso. Você vem para cá, você prega para mim, está tudo certo. Mas as pessoas iam até Jesus. Jesus ensinou estar na congregação e estar ali buscando a Ele. Então você veja que somente quando nós passamos a ter o Espírito Santo, nós passamos a entender algumas coisas que são importantes. Olha só o que diz Atos capítulo 4, verso 31. E como igreja, nós precisamos entender isso. Atos, capítulo de número 4, verso 31. Atos capítulo 4, verso 31. Diz assim, e tendo eles orado,
moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Por que a igreja primitiva cresceu? Por que a igreja primitiva levou pessoas, meus irmãos, ao conhecimento do Senhor? Porque no momento que eles foram cheios do Espírito Santo, o trabalho que eles tinham era evangelístico. Era de levar as pessoas ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Era levar as pessoas a realmente passarem a buscar a Deus. E não fazer as coisas se afastando de Deus e nem das coisas de Deus. Coisas que levam a pessoa, ao invés de estar firme nos princípios da fé, apenas flertar com as coisas de Deus. Falar de Jesus, meu irmão, até no terreiro de macumba se fala. Falar de Jesus, até em terreiro de macumba se fala. Mas é o Jesus da Bíblia? É o Jesus na qual nós cremos? Falar de Jesus, até as religiões falam. Cada um com uma visão de Jesus. Mas é do Senhor Jesus na qual nós cremos verdadeiramente? Então, flertar com Deus e com as coisas de Deus, muita gente faz, pessoal. Mas como igreja, nós precisamos fazer um trabalho evangelístico. Somente cheios do Espírito nós teremos essa ousadia de poder orar pelas pessoas, de poder chegar às pessoas e poder falar as verdades do Evangelho. Fazer como esse pastor que eu acabei de dizer, que vai até a casa do irmão para fazer um culto, que já havia uma tradição de fazer um culto lá, mas de dizer para ele: meu irmão, você só está querendo receber, e a tua ação em poder fazer? E você dá o seu passo de buscar Deus? Você quer que traz a Santa Ceia aqui toda vez? Mas por que você não pode ir até a igreja? Está com alguma deficiência física? Está com algum problema de mobilidade? Não tem transporte para ir? Não, porque é mais conveniente você vir aqui. Pois é. Mas deixa eu dizer uma coisa. O caminho está errado. Você tem que sentar aos pés de Jesus. Você não tem que querer ficar fazendo como a Marta, ansioso para fazer muitas coisas, porque você não está fazendo nada e nem para você. Então, como igreja, quando nós passamos a ser cheios do Espírito, a nossa maneira de agir é diferente. É aquilo que nós muitas vezes perguntamos. Nesse ano, nós estamos agora no dia 31 de agosto, é hoje, último dia desse mês de agosto. Praticamente 8 meses completos desse ano, temos mais 4 para terminar. Quantas pessoas nós geramos para Jesus, meu irmão? Através do nosso testemunho, através do nosso comportamento, através da nossa fala, através da nossa atitude e através do nosso evangelismo. Quantas pessoas nós geramos para Jesus? Nós geramos para o reino de Deus, que hoje estão sentadas ao nosso lado na casa de Deus, e você sabe, essa pessoa é fruto de uma evangelização. Mas às vezes nós podemos contar 1, 2, 3, 4, 5 que deixaram de estar na igreja por aquilo que nós falamos, pelas ligações que nós fazemos, pelas conversas erradas que nós temos, ou pelas atitudes que não são justas e honestas que muitas vezes realizamos. Então aquele que demorou anos para ser gerado e ser conquistado, ele muitas vezes facilmente é expulso. Uma vez eu estava conversando com o irmão, ele falou assim: eu detesto aquele rapaz. Eu disse: por quê? Porque outro dia ele chegou para mim e teve a coragem de falar para mim e para minha mulher: sai da igreja, vocês não têm que ficar nesse lugar, porque ninguém valoriza vocês nesse lugar. Ele falou: pois é, só que ele nem ninguém, quando minha mulher estava com câncer, gastou tempo orando e falando de Jesus, e aguentando as chateações que a minha mulher tinha, e a forma agressiva como ela tinha quando se falava de Jesus. E agora que a gente se converteu, ele vem chegar na nossa cara e falar um negócio como esse. Eu dizia: irmão, você tem que perdoá-lo, não fica com isso no coração não.
porque senão isso vai fazer mal para você. Essa pessoa, na verdade, está sendo usada pelo diabo. E você não tem que permitir que isso acontecer. Porque senão, daqui a pouco, meu irmão, vai ser mais um. Ele fala assim, não, pastor, mas tem que sair ele. Por que ele não sai? Fica ali dentro infernizando a vida de todo mundo. Por que ele não sai então? E fica querendo que a gente saia. Ele disse, você tem que tirar isso do coração, irmão. Você está com o coração magoado, você está com o coração ferido. Isso não é bom para você. Mas você veja, como igreja, quando nós passamos a ser cheios do Espírito Santo, é diferente. Porque o nosso testemunho, a nossa falha, a nossa postura é agregadora. A ousadia se faz presente na nossa vida, isso nos dá condições de nós podermos avançar. Olha o que diz Atos de novo, capítulo 4, verso 31. Diz assim o texto sagrado. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Os discípulos, meu irmão, eles eram levantados cheios do Espírito Santo. As pessoas que geriam coisas importantes na igreja eram levantadas cheias do Espírito Santo. Às vezes, meus irmãos, nós vemos que muitas coisas não andam na obra de Deus, porque muitas vezes as pessoas que são colocadas para poder auxiliar na obra de Deus, seja no altar, no louvor, seja como um obreiro, seja como um líder de algo, essa pessoa não é cheia do Espírito Santo. Então ela nunca vai ter ousadia e intrepidez para poder falar, para poder fazer, para poder as coisas avançarem. Ela nunca vai ter a resiliência de poder permanecer firme, mesmo diante das pressões e das dificuldades da vida. Porque somente o caráter, pelo Espírito Santo, é moldado e nos dá condições para a gente permanecer. Sem Ele, a gente não vai ter longanimidade. Sem Ele, a gente não vai ter amor. Sem Ele, a gente não vai ter perseverança. Sem Ele, a gente não vai ter domínio próprio. E é isso que faz com que a gente abra mão de muitas coisas. É fundamental nós sermos cheios do Espírito Santo, como pessoas e como igreja, para que assim nós possamos, meu irmão, ser a bênção que Deus nos chama para ser. Como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo, pastor? Me explica isso para que eu entenda. 3 coisas eu vou lhe dizer. Primeira coisa, você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheio dessa plenitude? Primeiro, meu irmão, viva uma vida de oração e de meditação na palavra. Viva uma vida de oração e uma vida de meditação na palavra. Gasta o seu tempo orando, gasta o seu tempo na presença de Deus, gasta o seu tempo falando com Deus. Pega a tua Bíblia todos os dias e leia a tua Bíblia. A Bíblia não tem que ser um livro para ficar aberto no Salmo 91, na sala da nossa casa ou no escritório da nossa empresa. A Bíblia tem que ser um livro que tem que ser lido, meu irmão, tem que ser manuseado. Tem gente que tem a Bíblia lá 20 anos, a Bíblia está novinha. A Bíblia está novinha. Você abre ela, a página está até colada. A Bíblia é para usar, meu irmão. A Bíblia é para usar. Usa ela de verdade. Vai do norte, vai para o sul, vem para cá, vem para lá. A Bíblia é para ser usada. A minha está até surradinha aqui do altar. Está até toda descolada aqui, pessoal. Está precisando até de uma manutenção aqui, viu? Mas a Bíblia precisa ser usada, meu irmão. A Bíblia precisa ser usada. A Bíblia tem que estar ali, ó, anotada. Eu fico vendo a Bíblia do missionário Soares, né? A Bíblia do missionário marca a Bíblia dele, assim, né? A Bíblia dele é toda marcadinha, assim, bonitinha. Eu tenho umas também que estão todas assim, marcadinhas, as mais antiguinhas. E é toda marcada. Eu acho bonito isso. Por quê? Porque eu estou aqui, estou lendo, estou vendo, isso aqui me chamou a atenção. Deixa eu fazer a marca aqui. Isso aqui é isso, pessoal. Ah, mas eu vou escrever na Bíblia. Meu irmão, marca a tua Bíblia, faz as anotações ali. É tua, é a palavra de Deus. Manuseia ela, faz isso. Porque vai ser Deus falando com você. Se preocupa não. Se ficar velhinha, tá desse jeito, compra uma outra, não tem problema, e continua usando ela. E vai embora. E não precisa fazer idolatria também não, viu? Ah, essa aqui eu não vou mexer porque é a Bíblia. Não precisa fazer idolatria também não, viu, meu irmão? Usa ela mesmo, aproveita. Isso é importante. Outra coisa que é importante para que você seja cheio do Espírito Santo.
confesse todos os seus pecados, meu irmão. Não viva uma vida de pecados, porque o pecado te separa de Deus, o pecado me separa de Deus. Nós não podemos viver uma vida separados do Senhor, porque senão o Espírito Santo não vai habitar. Deus não habita em lugar sujo, meu irmão. Então, tem pecado, confesse e deixe. Deus, nisso eu errei, nisso eu pequei, nisso eu falhei, me perdoa. E tenha sempre seu coração limpo. Não deixe nada guardado no coração. Teu coração não é depósito de mágoa, não é depósito de ódio, não é depósito de ira, não é depósito de... Não. Teu coração é morada do Senhor, do Espírito Santo. É casa de Deus. Então, confesse todo e qualquer erro que você possa ter e tenha o seu coração limpo. Porque só os limpos de coração, eles verão a Deus. E a última coisa que eu quero lhe dizer, para que você possa ser cheio do Espírito Santo, para que você possa ter a plenitude dele, ande sempre em obediência. Se Deus diz sim, é sim. Se Deus diz não, é não. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente tem condição de seguir a direção que o Senhor dá à nossa vida. Se nós colocarmos isso em prática, muita coisa será diferente para nós. E seremos pessoas realizadas em todas as áreas da nossa vida. Para terminar, eu queria ler com você Gálatas capítulo 5, verso 25. E na sequência vamos orar. Gálatas capítulo de número 5, verso 25. Gálatas capítulo 5, verso 25. Que diz aí? Vamos ler juntos? Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Você veja como tem coisas que parecem ser redundantes, mas são importantes o Senhor trazer à nossa mente. Deixa o versículo 25 na tela para a gente. Olha só. Vamos ler de novo esse versículo. Presta atenção. Se vivemos no Espírito, andemos também. Parece ser uma incongruência, não é? Se eu vivo no Espírito, é claro que eu ando no Espírito. Não. Tem nada incongruente aqui. Se vivemos no Espírito, então eu preciso andar também no Espírito. Não é só dizer que eu sou de Jesus, é ser de Jesus. Não é só dizer que eu tenho o Espírito Santo, meu irmão, é refletir o Espírito Santo. É diferente. A orientação inicial, não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Você veja que até esse versículo de Efésios 5,18, as pessoas não usam para falar do Espírito Santo. Elas usam para dizer se pode ou não pode beber. Pode ver. Efésios 5,18 nunca é usado para destacar o ponto principal dele. É apenas usado para poder defender a questão se pode ou não pode beber. E o versículo não está dando destaque para bebida. O versículo está dando destaque para quê? Para ser cheio do Espírito. Então, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É por isso que nesses próximos 4 domingos, nós vamos aqui tratar sobre os dons do Espírito. E será um tempo, meu irmão, que eu tenho certeza que vai trazer muita mudança para as nossas vidas. E vai trazer muita mudança também para a vida da nossa igreja. Porque se tem uma coisa que nós queremos ver, são todos os nossos irmãos aqui cheios do Espírito. E será um tempo para que você que não é batizado na plenitude do Espírito Santo, você ser batizado e alcançar essa bênção, porque você precisa disso na sua vida. O batismo não é uma experiência única, mas é o princípio de uma constância. O Espírito Santo já foi derramado, ele precisa ser assumido e crido. Se eu consigo liberar minha fé, crer a ponto de assumir, eu consigo liberar minha fé a ponto de viver qualquer questão espiritual na minha vida.
E nós precisamos disso. 9 são os dons espirituais. 3 são dons de revelação. 3 são dons de poder. E 3 são dons de inspiração. Não perca por nada esses domingos, porque vai ser um tempo pleno. E um momento onde Deus também vai derramar dons aqui no nosso meio, para a nossa igreja e para as pessoas, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para nós orarmos, vamos buscar a presença do Senhor, vamos buscar pelo Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos, se coloque diante de Deus, se coloque na presença do Senhor, abra o seu coração. É momento de falar com Deus, é momento de abrir o coração, é momento de conversar com o Senhor. É momento de pedir ao Senhor a direção certa na tua vida. É momento de abrir o coração e convidar a presença do Senhor, convidar a presença do Espírito Santo para se fazer presente. Santo é o Senhor, santo é o teu nome, Pai. Santo é o Senhor, santo é o teu nome, Pai. Riacharabaduri canta lamassuriana lamai. Riabaduri canta labassuri canta labalabalabalabasharabalabalabalabalabalabala. Riabadaladuriana lassuri canta labashiriana lamalabalabai. Vem, Senhor Jesus. 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 Venha, Espírito Santo de Deus. Nós nos abrimos para o Senhor nessa manhã. Nós nos abrimos ao Senhor nessa manhã. Aleluia. Espírito, encha a minha vida, Deus. Encha-nos com teu poder, encha-nos da plenitude do Senhor. Aleluia, Jesus. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha a minha vida. Peça para Ele. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, Senhor. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, Deus. E em louvor te adorar, meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar, Senhor. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Sim, meu Deus,
Nós queremos abrir o nosso coração, Pai. Queremos nos apresentar a Ti em louvor, em adoração. E buscar, meu Deus, a plenitude do Senhor nas nossas vidas. Senhor, como naquele dia de Pentecoste, todos estavam reunidos. Quando se ouviu, meu Deus do céu, um som de um vento veemente, impetuoso, e que encheu, Senhor, aquele lugar. E aí, meu Deus, línguas repartidas como que de fogo encheram aquele lugar. Meu Deus, estamos reunidos também nessa manhã na Tua casa. Homens e mulheres, Senhor, que nesse dia vieram buscar o Senhor, vieram buscar a Tua face, vieram buscar a Tua presença, vieram, meu Deus, com o coração aberto para se colocar diante de Ti. Homens e mulheres que ouviram, meu Deus, a Tua palavra, e que anseiam e anelam pela presença, pela plenitude do Espírito Santo. Nós precisamos, Pai. Nós precisamos, meu Pai. O Senhor disse que não nos deixaria órfãos, mas o Senhor disse, ó Deus, que enviaria um outro Consolador, o Espírito Santo, aquele que o mundo não conhece, não pode receber, mas que nós receberíamos, e que Ele habitaria em nós, e Ele estaria em nosso meio. Oh Senhor, nós buscamos a Tua presença, Espírito Santo. Nós buscamos a plenitude do Senhor, Espírito Santo. Nós queremos mais do Senhor na nossa vida, Espírito Santo. Porque o Senhor é aquele que verdadeiramente tem cuidado de nós. O Senhor é aquele que verdadeiramente vem trazer o que tem visto e ouvido do Pai para as nossas vidas. O Senhor é aquele, meu Deus, que nos capacita, e como nós precisamos dessa capacidade. Porque, meu Deus, temos muitos desafios na nossa frente, temos muitas questões para resolver, temos muitas questões que precisamos de saída, de solução, temos muitas questões que precisamos, meu Deus, de orientação, e o Senhor é poderoso para fazer, meu Deus, essa obra na nossa vida. O Senhor é poderoso, meu Deus, para trabalhar de uma maneira excepcional no nosso viver e de mudar por completo a nossa vida, a nossa sorte, a nossa história, Senhor. E assim nós Te glorificamos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem fazer morada em cada um de nós. Vem, Espírito Santo, habitar na nossa vida. Vem preencher cada espaço do nosso viver. Vem, Espírito Santo, tomar aquilo que é Teu. Nós queremos, nós precisamos. Vem, Espírito Santo, e molda o nosso caráter. Vem, Espírito Santo, e molda o nosso caráter. Vem, Espírito Santo, e trabalha no mais íntimo do nosso ser, para que os frutos do Teu Espírito sejam vistos e notórios na nossa vida. Para que nós possamos expressar amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, temperança. Oh Espírito Santo, para que nós possamos viver experiências com o Senhor, meu Deus, constantes. Não somente, meu Deus, experiência de ser batizado no Teu Espírito e de falar em outras línguas, mas de poder, meu Deus, crescer a cada dia no Senhor e poder, meu Deus, ter essa sensibilidade de ouvir a Tua voz, de ser influenciado pelo Senhor, pela Tua palavra, a ponto de muitas vezes dizermos não ao nosso eu, dizemos não, meu Deus, aos nossos desejos, às nossas vontades, mas sim às vontades do Senhor. Quantas vezes, Senhor, temos dificuldades de abrir mão
do nosso próprio eu, temos dificuldades de abrir mão dos nossos próprios desejos, temos dificuldades de abrir mão das nossas vontades. Meu Deus, fechamos o coração para questões e, meu Deus, muitas vezes ficamos dando um murro em ponta de faca, sofrendo a nós mesmos, desestabilizando a nossa vida, sendo, meu Deus, ao invés de ganhadores de alma, Senhor, sendo aqueles, meu Pai, que na verdade transmitem um testemunho que não é bom, sendo aqueles murmuradores, sendo aqueles críticos da tua obra, ao invés de levarmos as pessoas a conhecerem e amarem o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, olha para a nossa vida e encha a nossa vida, Senhor, a ponto de nós sabermos os lugares para frequentar, a ponto de nós sabermos, meu Deus, selecionar as pessoas que estão ao nosso lado, a ponto de vermos, meu Deus, o quão bem ou mal estes nos fazem, a ponto de termos paciência, a ponto de termos, meu Deus, a temperança, em poder lutar para conquistar vidas, para levá-las ao conhecimento do Senhor, para ver, meu Deus, transformação, a ponto de não desistirmos, meu Pai, de quem amamos, de quem queremos bem. Ah, Espírito Santo, nós precisamos dessa plenitude, para que assim nós possamos viver o Evangelho na essência, porque sem o Teu Espírito nós jamais conseguiremos viver o Evangelho na essência. Oh, riabadare candalabasuri cantalabasha. Oh, rabadore candalabasuri candalamachia nalamasalamalama. Orebadore candalabasuri charaduri anele sodri anderia labaduri amalama. Busca o Espírito Santo, meu irmão. Busca o Espírito Santo, minha irmã. Busca a plenitude do Espírito Santo. Abra a tua boca nessa hora e seja cheio do Espírito Santo. Abra a tua boca nessa hora e seja cheia do Espírito Santo. Orebadore candalaba. Oh, rabadore candalamasuri candalabashia dalama. Oh, rebadore candalamasuri candalamaturiandalamashurian dalama. Oh, rabadore candalabasurian deledrianalamalama. Oh, meu irmão, você que já foi batizado no Espírito Santo, você, minha irmã, que já foi batizada no Espírito Santo, por que você tem apagado esses dons? Por que você tem apagado esses dons? Oh, quem ora em línguas, ora bem. Quem ora em línguas, ora bem. Você, obreiro do Senhor, por que você deixou apagar esse dom? Orebadore candalamasha. Orebadore candalabaduriandale charaduriandalama. Quando temos o Espírito Santo, temos ousadia. Quando não temos o Espírito Santo, ele está apagado, temos religiosidade. O rebadore candalabasuri candalama. Rebadore candalabaduriandale chadiandalamalamamaduriandalama. O rebadore candalabasuri didididididi balabalaba. Vem, Senhor, se revelar a cada dia. Vem, Senhor, se mostrar a cada dia. Vem, Senhor, nos dar a cada dia mais desejo pelo Senhor e pela Tua Palavra. Vem, meu Deus, nos dar a cada dia motivação, meu Deus, para orar. Vem a cada dia, meu Deus, nos dar motivação para buscar, meu Deus, a Tua Palavra revelada. Vem a cada dia, Senhor, nos dar motivação para querer, meu Deus, ser vasos de honra nas Tuas mãos. Fazer, Deus, aquilo que precisa ser feito. Vem, meu Deus, trabalhar na nossa vida e nos dar essa graça, para que nós possamos dizer não aos erros, não ao pecado, para que nós possamos dizer não àquilo que nos afasta do Senhor, mas dizer sim, meu Deus, para aquilo que nos aproxima da Tua presença. Vem, Espírito, encher a nossa vida. Vem, Espírito, encher o nosso ser. Venha, Espírito Santo, se derramar no nosso meio. Venha, Espírito Santo, encher esse lugar, para que sejamos pessoas ousadas, pessoas destemidas, para que sejamos uma igreja forte, para que sejamos uma igreja transformada, para que possamos, meu Deus, sermos esses evangelizadores, para que nós possamos, meu Deus, levar adiante a Tua vontade, cumprir, meu Deus, o Teu querer.
O rebandorecam dela basuri canta la machuria dela ma. O rebandorecam dela basuri canta la bachuria dela balabadura balaba. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Encha a nossa vida, Espírito Santo. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha, Senhor. Encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Oh, Espírito. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida, Deus. Encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero. E em louvor te adorar. E em louvor te adorar. Oh, meu coração quero derramar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar, Senhor. As minhas mãos eu quero. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Oh, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo entre nós. Muito obrigado, meu Deus, por poder estar trazendo a Tua palavra. Muito obrigado por poder falar aos nossos corações. Muito obrigado, meu Deus, por nos dar a direção certa. Que nós possamos a cada dia, meu Deus, sermos revestidos, cheios da plenitude do Teu Espírito Santo. E que possamos ser, sim, meu Deus, as Tuas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até, Deus, os confins da terra. É isso, meu Deus, que nós almejamos, é isso, Senhor, que nós te pedimos, e é isso, Senhor, que nós queremos. E assim nós te damos graças em nome de Jesus. E você que crê, diga obrigado, Senhor. Diga graças a Deus. Aleluia. Amém, povo de Deus. Que nós possamos a cada dia crescer no entendimento, crescer na fé. Que nós possamos a cada dia buscar mais e mais a plenitude do Espírito Santo. E que isso realmente seja de grande valia para cada um de nós. Que você possa fazer a diferença em tudo que você faz. E que como igreja nós possamos fazer a diferença também em nome de Jesus. Amém? Sentem-se para a glória do nosso Deus. Graças ao Senhor, que bom, né? Temos esse tempo de aprender, de crescer. Deus, Ele é maravilhoso, meus irmãos. Deus, Ele é maravilhoso. Olha, nós vamos nessa hora com amor ajudar a obra de Deus. Você que trouxe seu dízimo, você que trouxe